E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Galvani e aqui a gente fala sobre radiologia e diagnóstico por imagem. Se você gosta desses assuntos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal clicando nesse botão vermelho logo abaixo do vídeo, de deixar o like, tá, para ajudar na divulgação do canal e de ativar o sininho das notificações. Vamos deixar de bobagem e vamos para as imagens. Bora lá para as imagens. Hoje eu trouxe um assunto muito interessante para a gente, que é o seguinte. Eu dei o título dessa aula de outras causas de dor lombar. Por que eu digo isso? Porque a gente, quando pensa em hérnia de disco lombar, a gente acha que é a única causa de dor, né? Que para o paciente ter dor lombar, ele tem que ter uma hérnia. E isso não é verdade. Em cerca de 80% das vezes, a dor que o paciente sente tem alguma causa não discogênica. Tem alguma causa que não tem nada a ver com o disco. Ou não tem nada a ver com a hérnia propriamente. Pode até ser do disco, mas não é causada por compressão de estruturas neurais causadas pelo disco herniado. Aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui eu tenho um axial T2, tá, da coluna lombar. Eu sei que é um axial T2 porque a gordura é branca e o líquor também é branco. E o que eu consigo ver nessa imagem muito bem visto? Eu consigo ver que eu tenho uma alteração degenerativa das articulações facetárias, direita e esquerda. Tenho uma artrose grave, tá certo? Além disso, eu tenho líquido intraarticular, que a gente pode chamar de muita coisa, atribuir isso aqui a muita coisa, mas eu chamo de sinovite, tá? Que é a inflamação da sinove articular, é como se fosse uma inflamação da articulação. E além dessa inflamação, o que eu percebo? Que existe uma protrusão do conteúdo da articulação ao redor aqui e anterior à articulação facetária. Eu tenho um cisto artrosinovial grande anterior que está comprimindo a raiz neural emergente. Então, esse segmento sequer tem uma hernia de disco, mas tem uma dor radicular muito intensa, por causa de uma alteração degenerativa e inflamatória aguda, crônica e aguda, né? Crônica agudizada das articulações facetárias, inclusive com cisto artrosinovial e compressão radicular. Então, esse aqui é um caso muito comum de dor não relacionada com hérnia de disco. Artrose, sinovite, cisto artrosinovial e compressão radicular por cisto artrosinovial. Tá? Aqui um exemplo, essa sequência aqui é uma sequência STIR, que é uma sequência ponderada para líquido também, como se fosse um T2, só que ela tem um pulso de saturação que satura o sinal da gordura e revela a inflamação com mais facilidade. É muito bom para a gente ver justamente aquele sinal de sinovite. Aqui no segmento L5-S1, eu percebo que há um acúmulo de líquido no interior da articulação facetária, inclusive como se fosse um edema do revestimento da articulação, um edema das estruturas capsulares. Então aqui eu tenho de fato uma sinovite dessa articulação facetária que causa muita dor pela proximidade das raízes neurais. Causa muita dor, como se fosse e é de fato uma radiculopatia, só que não é relacionada a uma hérnia de disco, mas sim a uma estrutura articular adjacente. Aqui nesse caso eu também tenho uma outra causa muito comum de dor lombar que não tem nada a ver com o disco, mas simula uma dor do disco, que é o estiramento dos ligamentos interespinhosos. Aqui eu tenho um sagital T2, tá? Com saturação de gordura, e eu consigo ver que tem saturação de gordura porque o líquor está branco, logo é uma ponderação T2, ponderação para líquido, só que a gordura do subcutâneo está escura. Então, isso aqui é uma sequência com saturação da gordura ponderada para líquido, um T2 com saturação. E entre os processos espinhosos lombares, principalmente L4, L5 e S1, eu tenho o ligamento interespinhoso. Esse ligamento ele tem uma função estrutural e quando eu tenho uma sobrecarga dessa coluna lombar, é muito comum a gente ter edema ou estiramento desses ligamentos e isso causa muita dor. Como é que eu vejo esse edema, esse estiramento? Aumento da intensidade de sinal, como está aqui, aqui e aqui em menor monta, desse ligamento exatamente nessa localização bem mediana. Então, brilhou no estira aqui
estiramento, causa de dor, precisa ser relatado no laudo, porque isso aqui a pessoa não tem os discos perfeitos, não tem hérnia de disco, não tem nada, mas tem muita dor. De onde é que vem a dor? Não vem do disco, vem dos ligamentos interespinhosos. Aqui esse é um outro caso interessante. Olha só, eu tenho hérnia de disco? Tenho, tá bem aqui, ó. Aqui é um STIR, tá certo? Um sagital STIR, gordura saturada pelo pulso de saturação de inversão do STIR e líquor branco, ponderação T2. Aqui eu tenho duas coisas que causam dor, tá? E não necessariamente estão relacionadas com a hérnia, não é diretamente a compressão que a hérnia de disco está causando em uma estrutura neural, mesmo porque essa hérnia aqui ela é bem pouquinha, tá? O que eu estou vendo aqui? Nesse planalto vertebral superior de L4, vocês estão percebendo que aqui o osso está brilhante, o osso deveria ter esse tom de cinza e ele aqui está brilhante. Aqui eu tenho uma alteração degenerativa do tipo MODIC 1, que é conhecida como edema ósseo medular do planalto. Edema ósseo dói, causa dor aguda. Então aqui eu tenho uma área de edema ósseo que é doloroso. Além disso, esse disco aqui está degenerado porque ele reduziu de altura e ficou escuro. Tem uma degeneração aqui, uma desidratação do núcleo pulposo do disco. Além disso, aqui atrás eu estou vendo um brilho. Esse brilho aqui está nessa região do disco. Qual é essa região do disco? Isso aqui é o ânulo fibroso. Aqui eu tenho uma rotura, uma laceração do ânulo fibroso. Nessa região eu tenho uma alteração inflamatória do ânulo fibroso em resposta a essa rotura. E isso dói, certo? Rotura do ânulo fibroso é capaz de doer mais do que a hérnia em si. Então aqui eu tenho hérnia de disco, rotura do ânulo fibroso e edema ósseo, todos causadores de dor lombar, tá certo? Então a gente tem que procurar muitas coisas, não só as hérnias de disco. E aqui uma representação no axial deste segmento, mostrando para vocês que muitas vezes o axial é mais fácil de ver a lesão do que o sagital. Olha só, é uma rotura do tipo concêntrica do ânulo fibroso. Eu tenho bem pouquinha hérnia, uma hérniazinha focal, tá? Uma protrusão focal e central, mas nessa quase não tem efeito sobre as estruturas neurais e sobre o saco tecal, mas em compensação tem uma área bem visível de rotura que por si só é muito dolorosa. Aqui eu tenho também uma causa muito importante de dor lombar, que eu já exemplifiquei, mas fica mais bem vista nesse slide aqui, que são justamente as alterações inflamatórias degenerativas do osso medular dos planaltos vertebrais. Esse caso aqui é um tipo de alteração degenerativa MODIC 1, que é o edema ósseo medular do planalto. Como é que eu identifico a alteração MODIC 1? A alteração inflamatória, o edema ósseo na ressonância magnética. Eu tenho aqui um STIR, aqui eu tenho um T2 e aqui eu tenho um T1, certo? Por que eu sei que aqui é um T1? É um T1 porque nessa sequência o líquor é escuro e a gordura é branca. Aqui o líquor no T2 é claro, brilhante e a gordura também é brilhante. E no STIR eu tenho líquor brilhante e gordura escura, porque é a saturação do sinal da gordura, certo? E nesse caso, a saturação do sinal da gordura revela para a gente a área de inflamação, tá? No STIR, o que está inflamado fica ainda mais brilhante, tá bom? Vamos analisar essas imagens para a gente compreender como identificar edema ósseo medular na ressonância magnética da coluna. Bom, aqui eu percebo que os discos estão degenerados porque eles estão com a altura reduzida e o sinal bem escuro no T2. Então aqui é uma desidratação degenerativa do disco. Nesse segmento L5-S1, além disso, existe irregularidade, deformidade dos planaltos vertebrais e alteração de sinal dos planaltos, tanto em cima quanto embaixo, tanto no planalto inferior de L5 quanto no planalto superior de S1. E que tipo de alteração é essa? Como é que ela se comporta? Ela tem hipersinal, ela é brilhante no T2, ela tem hipossinal no T1 e ela confirma o hipersinal no STIR.
Então, se brilha no T2 e brilha no STIR e tem baixo sinal no T1, eu tenho edema ósseo medular, alteração degenerativa do tipo MODIC 1, muito dolorosa. Então é isso, por hoje a gente fica por aqui. Se você assistiu até aqui, não deixe de deixar o seu like, tá bom? Confira se você já é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e fique atento para os novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.